Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 17. João 16, a partir do 17. Eu quero dar a você algumas razões que devem gerar em você o desejo de desfrutar ou de possuir a alegria que vem do céu. Eu quero usar esse texto, ou quero ser usado por esse texto. O texto é João 16, versículo 17. Só para que você possa se contextualizar, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, começa então o tom de despedida de Jesus para com os seus discípulos. Depois de aproximadamente 3 anos caminhando com os discípulos, ensinando os discípulos, doutrinando os discípulos, realizando alguns feitos na presença dos discípulos, a Bíblia diz, presta atenção, que agora Jesus reúne os discípulos num cenáculo, numa casa, e então pega o pão, o vinho, celebra a ceia, e naquele momento de ceia ele pega uma toalha, uma bacia de água, se propõe a lavar os pés dos discípulos. Pedro se levanta e diz, não podes lavar os meus pés, eu que sou digno de lavar os seus pés. E Jesus diz, não, Pedro, se eu sou mestre e faço isso, vocês também devem fazer o mesmo. Eu vou lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo no reino. E depois de lavar os pés de Pedro, dos discípulos, Jesus olha para eles assim, vocês não fiquem preocupados, creiam em Deus e creiam em mim, porque no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais iria dizer para vocês que eu vou para o céu preparar lugar. E quando eu for, se eu for, eu não vou ficar lá, eu vou voltar, porque eu quero que onde eu e meu Pai estivermos, vocês estejam conosco. Então um dos discípulos pergunta, mas como nós iremos? Nós não sabemos para onde vais e nem conhecemos o caminho. E Jesus olha e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Entra o capítulo 15 de João, Jesus agora olhando para os discípulos, ainda em tom de despedida, dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e o meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dá muito fruto, porque a vara que não está em mim é cortada e lançada ao fogo. É impossível permanecer em mim e não produzir muitos frutos. No capítulo 16 propriamente dito, Jesus então olha para os discípulos e diz assim, eu vou morrer. Os discípulos ficam meio atordoados, abruptamente as suas esperanças são arrancadas, e quando chega no versículo 17, ainda atordoados pela notícia de Jesus, a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que Jesus quer dizer com isso? Ele disse, mais um pouco e não me verão. E depois disse, um pouco mais e me verão de novo. Ele ainda disse, porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer com isso? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Nós não estamos entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus percebeu que os discípulos desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente, preste atenção, digo que certamente vocês irão chorar, vocês chorarão, vocês se lamentarão e o mundo irá se alegrar. Enquanto vocês estiverem sofrendo, o mundo estará se alegrando. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês transformar-se-á em alegria, aleluia. É como a mulher que está dando à luz. No parto ela sente muitas dores, porque chegou a hora de dar à luz. No entanto, quando ela ouve o choro do bebê, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, ela se desliga de toda a dor que sofreu por causa da alegria de ter vindo ao mundo a criança que tanto desejou. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus disse que iria morrer. Mas eu os verei outra vez. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que iria ressurgir. Aleluia. E vocês se alegrarão por causa da minha ressurreição. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Jesus está dizendo que em determinado momento os discípulos iriam chorar e o mundo iria sorrir. Os zombadores,
os acusadores, os inimigos da cruz, iriam olhar para Jesus naquela cruz e iriam zombar dos discípulos, dizendo: olha, deixou de pescar, abandonou pai e mãe, largou a sua profissão, abandonou seus projetos sociais, projetos pessoais, para seguir esse carpinteiro, para seguir esse homem. Você acreditava que ele era o libertador, vocês acreditavam que ele era o Messias, olha aí o final dele, ele morreu na cruz, vocês se deram mal. É isso que Jesus está dizendo. Por causa da morte, o mundo iria se alegrar, porque o mundo iria perceber na cruz que Deus estava perdendo a briga. E os discípulos iriam chorar, porque dedicaram a vida a seguir a Cristo e agora não mais teriam Cristo ao seu lado. Mas Jesus é fantástico, ele rega o nosso coração de esperança e diz assim: mas chegará o momento em que a tristeza de vocês transformar-se-á em alegria, e nesse momento, ou a partir desse momento, ninguém será capaz de tocar na alegria de vocês. Você pode dizer amém por isso? Eu quero pensar um pouquinho com você, rapidamente, sobre essa alegria que Jesus está falando. Será que você é uma pessoa feliz? Será que você é uma pessoa contente? Será que você tem o dom do contentamento? Será que você pode olhar para si mesmo e definir, ou se autodefinir, se auto-intitular como sendo uma pessoa extremamente feliz? Talvez você esteja aqui nessa celebração, nesse momento, vestindo a roupa que você sempre sonhou. Aliás, talvez você esteja aqui ao lado do homem que você sempre desejou amar. Talvez ao sair daqui você está feliz porque voltará para a casa que você sempre sonhou ter. Mas a pergunta é: será que essa felicidade, que depende de coisas externas para existir, é uma felicidade verdadeira? Será que é desse tipo de felicidade que Jesus está falando? Na minha opinião, eu penso que existe um sentimento diferente que permeia o coração de quem tem Jesus na vida. Você consegue compreender isso? Quando eu olho para pessoas que têm a presença do Espírito Santo, porque olhar para o sacrifício da cruz e não vir o sacrifício da cruz apenas como um evento no tempo e na história, mas maximizaram isso, olhando para o sacrifício da cruz e vendo não apenas como um sacrifício temporal, mas sendo a manifestação suprema do amor de Deus por mim e por você, porque aquela cruz era para mim, era para você, era para nós estarmos, era o nosso lugar, e Jesus tomou o nosso lugar. Eu penso que o sentimento que habita em pessoas que andam com Deus, que reconheceram Jesus como Senhor, que tiveram a vida transformada pelo Evangelho, que possuem a presença do Espírito Santo, o sentimento que permeia o coração desse povo, sabe qual é? É uma verdadeira alegria, é algo diferente. Quando eu olho para pessoas que têm o Espírito Santo, eu percebo que a presença do Espírito Santo irradia algo novo na vida das pessoas. E sem dúvida alguma eu poderia afirmar que um dos muitos sentimentos especiais que nos são dados a partir da presença do Espírito Santo em nós é esse dom do contentamento. É essa verdadeira alegria. Viver contente, gente, não significa desfrutar momentaneamente de um momento de prazer, ou momentaneamente de um momento. Ficou legal essa, né? Desfrutar momentaneamente de prazer. Viver contente não significa se alegrar ou precisar dar vazão à carne para ter momentos descontraídos. Quando Jesus diz que nós teremos uma alegria e temos possibilidade de ter alegria, uma alegria que ninguém tira de nós, ele está falando de uma alegria que independe dos momentos circunstanciais que nós vivemos. Independente do momento adverso, é uma alegria que existe. É uma alegria que você sente quando a lágrima está rolando. É uma alegria que você sente quando você atende o telefonema e do outro lado alguém lhe dá uma notícia muito ruim. Não é que você vai ficar zombando do sofrimento, mas é que o sofrimento não consegue tirar a paz de espírito que a verdadeira alegria traz para você. Quando eu olho para essa alegria que Jesus está falando, a primeira conclusão que eu tenho é que a alegria que Jesus dá é uma alegria do céu. E a alegria do céu é uma alegria indescritível. Não tem como descrever. Aliás, não tem como falar dela. A gente trabalha com conceitos, não com definição, porque a alegria do céu não pode ser definida, ela no muito pode ser conceituada. Toda definição pressupõe limitação.
Ela não pode ser definida, porque ela não é limitada. A alegria do céu ela pode ser conceituada, e é o que eu vou tentar fazer com você agora. Por exemplo, quando eu olho para o que Jesus está falando para os discípulos, de que eles terão uma alegria que ninguém poderá arrancar deles, eu penso que Jesus está falando de uma alegria indescritível. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus foi um cara alegre. Jesus foi alguém extremamente feliz. Jesus foi alguém que tinha o dom do contentamento. Jesus foi alegre quando era pobre. Jesus foi alegre quando foi abandonado. Jesus foi alegre quando foi traído. Jesus estava alegre quando foi pendurado naquele instrumento de tortura. Jesus esteve alegre quando teve as suas mãos perfuradas pelos pregos romanos de 15 centímetros. Jesus possuía uma alegria indescritível. Jesus tinha uma alegria obstinada. Será que você tem essa alegria? Talvez você tenha vindo para a celebração achando que você é um cara feliz. Pode ser que o Espírito Santo mostre para você que essa felicidade de fato não é felicidade. É prazer momentâneo. Mas você pode sair daqui hoje levando consigo a verdadeira alegria. Aleluia. Jesus tinha uma alegria obstinada. Jesus era alegre. Jesus tinha uma alegria que se recusava a curvar-se ante o vento dos tempos difíceis. Jesus tinha uma alegria que não se rendia à dor. Jesus tinha uma alegria que ignorava as adversidades. Jesus tinha uma alegria que não podia ser obscurecida e nem sufocada. Jesus tinha uma alegria que vem do céu. A alegria que vem do céu, gente, não pode ser diminuída pelos acontecimentos. As circunstâncias da vida não podem reduzir a alegria, não podem reduzir a alegria do céu, porque a alegria que vem do céu não pode ser afetada por pessoas, não pode ser afetada pelas minhas emoções pessoais. A alegria que vem do céu é uma alegria incomparável. Você não encontra em lugar nenhum, a não ser na igreja de Jesus. Eu, quando olho para esse texto, eu fico muito feliz. Alguém uma vez fez um pensamento, uma máxima da sabedoria popular, dizendo assim: não tenho tudo o que quero, mas não tenho tudo o que amo, amo tudo o que tenho. É mais ou menos isso. É como se falasse assim: não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Você já parou para analisar que você tem tudo o que você precisa? Que você está pagando mico, vivendo reclamando da sua vida? Que infelizmente alguém colocou na sua cabeça que para ser feliz você precisa possuir algumas coisas. Não precisa, aliás precisa. Você não precisa possuir algumas coisas, você precisa possuir uma coisa: a presença de Jesus. A presença de Jesus traz uma alegria incomparável, indescritível, uma alegria obstinada. Eu falo isso porque se você analisar a história de Jesus, não sei se você gosta de história, mas se você ler os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, se você percorrer as páginas desses evangelhos, você vai analisar a história de Jesus e você vai concluir juntamente comigo que nenhum homem tinha mais motivo para se sentir infeliz do que Jesus. No entanto, ninguém foi mais feliz do que ele. Ele tinha tudo para ser o cara mais infeliz, mais amargurado, sentindo-se mais injustiçado. No entanto, quando a gente lê as páginas da Bíblia, nunca existiu ninguém que fosse expressão máxima da alegria a não ser Jesus. Jesus tinha todos os motivos do mundo, mais do que você, para se sentir alguém triste. Por que eu digo isso? A cama de Jesus, diz os evangelhos, que na melhor da hipótese era um monte de palha emprestado. Aliás, Jesus dormia normalmente num chão duro, ele nunca possuiu nem mesmo o mais básico meio de transporte. As páginas dos evangelhos dizem que quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, ele precisou pegar um jumento emprestado. A página da Bíblia diz que a renda de Jesus dependia de doações. Algumas vezes Jesus tinha tanta fome que a Bíblia diz que ele se alimentava de cereais crus, ele apanhava frutas nas árvores. Jesus sabia o que era molhar-se na chuva, Jesus sabia o que era sentir frio, Jesus sabia o que era não ter um lar. Ele mesmo disse em Mateus 8:20 que as aves do céu têm um ninho, as raposas têm os covis, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha todo motivo para se sentir infeliz. No entanto, não existiu ninguém mais feliz do que ele. Aleluia! Os vizinhos de Jesus tentaram linchá-lo.
Aliás, as pessoas para quem ele multiplicou pão, peixe, pessoas que ele curou de cegueira, de surdez, pessoas que ele libertou de possessão demoníaca, gritaram descontroladamente: mata-o, mata-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós preferimos o ladrão Barrabás. Ele tinha tudo para se sentir infeliz. No entanto, era a pessoa mais feliz. Você está entendendo? Os vizinhos de Jesus tentaram linchá-lo, alguns chamaram Jesus de louco. Jesus foi acusado de um crime que nunca cometeu. Foram contratadas testemunhas falsas para mentir acerca de Jesus. Os jurados da época que julgaram a causa de Jesus foram manipulados. Nenhum advogado foi designado para defender Jesus. O juiz, controlado pelos políticos da época, decretou a morte de Jesus. Mataram Jesus sem piedade alguma. Ele foi sepultado num túmulo emprestado, o seu funeral foi financiado por amigos piedosos, ele morreu sem nada. Tinha tudo para se sentir o homem mais infeliz. No entanto, não existiu ninguém mais feliz do que ele. Ele poderia ter se sentido um homem amargurado. Ele poderia ter sido alguém sentindo-se deprimido por conta das injustiças que sofrera. Mas as páginas dos evangelhos dizem que não foi assim. Não obstante a existência de todos os acontecimentos ruins na vida de Jesus, a Bíblia diz que ele é a expressão máxima da alegria que vem do céu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que você é feliz? Jesus foi ferido. Aliás, segundo o livro profético de Isaías, capítulo 53, ele foi moído, ele foi transpassado, ele morreu entre dois transgressores, embora fosse inocente, ele foi punido, ele foi tratado como um criminoso, ele foi odiado, ele foi rejeitado, mas mesmo assim Jesus era alguém feliz. Apesar de tudo que ele teve que suportar, ele tinha felicidade, porque é uma alegria que vem do céu. Será que você tem essa alegria? Será você, mulher, quando não tem dinheiro para passar uma chapinha no cabelo, será que você perde a sua alegria? Quando eu olho para nós mesmos, eu percebo que os nossos problemas não são diferentes dos problemas da época de Jesus. Você está aqui? Quando eu olho para a minha vida e para a sua vida e vejo a gente reclamando de tanta coisa, eu percebo que os nossos problemas não são diferentes da época de Jesus. Os nossos desafios continuam sendo muito severos, insensíveis, pesados. Mas existe uma paz, e louvado seja Deus, porque existe uma paz, existe uma confiança reservada para nós, uma confiança de que a alegria que nós alcançamos em Jesus, ela não se perturba por causa dos orçamentos estourados, ela não pode ser perturbada por causa da nossa enfermidade, porque a alegria que encontramos em Jesus é inabalável, é intocável, é obstinada, é inalterada, é inabalável, gente. Eu, quando olho para o livro do profeta Abacuque, eu aprendo qual o cântico que habita nos lábios daquele que tem a alegria do céu. Quem tem a alegria do céu faz como Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ou seja, ainda que tudo dê errado na minha vida, ainda que todas as circunstâncias conspirem contra mim, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Jesus, no texto, está falando de uma alegria que vem do céu. Agora, tem o seguinte, segundo ponto que você precisa aprender. Essa alegria do céu ela está disponível para você, ela é acessível a você. Olha para cá, você está muito triste, o seu semblante está muito pesado, você precisa de uma porção dessa alegria do céu.
Não pense você que pelo fato de hoje não ter dívida, que você é um cara extremamente feliz. Tem um livro de Billy Graham, você encontra em sebos, Em Busca da Verdadeira Felicidade. Billy Graham no livro diz assim, existiu uma milionária no Texas que depois de viver com fartura, ela decidiu dar a vida a Jesus. Por quê? Porque em determinada noite, depois de um show, ela dentro do quarto do hotel, ela olhou para si mesma e disse assim, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho prestígio, mas eu tenho um vazio dentro de mim que nada disso consegue preencher. No momento que ela conheceu Jesus, a fama, o prestígio e o dinheiro se tornaram coisas secundárias, porque nada substitui a alegria que vem do céu. Possuir essa alegria que vem do céu é resultado de uma decisão pessoal. Você decide ter ou você decide rejeitar. Que bom que você tem capacidade de pensar. Você pode sair daqui com essa alegria, pode sair daqui sem essa alegria. Sair daqui sem essa alegria, você vai continuar sorrindo alguns momentos e chorando muitos outros. Não estou dizendo que quem tem a alegria do céu não chore. Chora e chora muito. Eu disse na primeira celebração que tem uns caras que são meio louco. Louco. Entendeu? Quer dizer, o cara está sepultando o corpo do pai. Aí o pastor vira para ele e fala assim, não chora não, meu irmão, dá vontade de chegar. Entendeu? Não vai chorar, rapaz, você está maluco? Você está falando para ele não chorar porque você não sepultou seu pai, porque se você tivesse sepultado seu pai, você saberia da dor que é sepultar o corpo de um pai. Claro que o cara vai chorar. Agora, o nosso choro é diferente. É interessante o texto de Tessalonicenses 4,13. Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim, não se entristeçam acerca dos que morreram, como se entristecem aqueles que não têm esperança. Até a nossa tristeza é diferente, gente. Porque a nossa tristeza é banhada de alegria, de paz de espírito. Alguém uma vez deu um exemplo aqui, recentemente. Você vê, geralmente na capela mortuária acontece isso, você tem vários velórios ao mesmo tempo, um ao lado do outro, e é nítida a diferença. Existem momentos lá no Rio de Janeiro, tem um cemitério muito utilizado, chamado Jardim da Saudade. Um cemitério, parece até contraditório o que eu vou dizer, mas um cemitério bonito. É um jardim interessante. E lá várias capelas, tal. Aí você vê lá o povo que tem a alegria do céu, que tem paz de espírito, sepultando o corpo de um ente querido, chorando, sofrendo, mas não há desequilíbrio emocional, há uma inteligência emocional. Em contrapartida, você olha para o lado, quem não tem a alegria do céu quer se jogar no caixão, abre o caixão, não vai enterrar, aquele desespero. Você consegue entender? Porque quem tem o Espírito Santo é banhado de uma alegria que vem do céu e intocável, indescritível. Você pode ter a alegria de Jesus hoje. A alegria de Jesus está disponível para você. Independente da sua história, a alegria de Jesus está disponível para você, porque a alegria de Jesus é imparcial, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe grau de escolaridade, não olha para capital de conhecimento, não leva em consideração poder intelectivo. A alegria de Jesus está disponível para todo tipo de gente. Agora, ter alegria ou não ter alegria depende da sua decisão. Você pode decidir tê-la, você pode decidir rejeitá-la. Você escolhe possuí-la ou você escolhe desistir dela. Quando eu falo isso, eu me lembro de um livro. Eu já devo ter citado esse livro aqui. Aliás, um livreto, pouquíssimas páginas, falando a história de um missionário em Portugal, em Lisboa, chamado Robert. E é interessante que as primeiras páginas do livro trazem a seguinte expressão nos lábios de Robert. Ele diz assim, eu tenho tudo o que eu preciso para me sentir o homem mais feliz da terra.
Interessante, presta atenção, alguém para ter essa dimensão de dizer isso, na minha concepção, sem conhecer a história, fala assim, esse cara não deve ter conta para pagar, né? Não deve sofrer de nenhuma enfermidade, a mulher dele deve ser uma mulher maravilha, os filhos, ninguém está envolvido com drogadição, com prostituição, com vida promíscua, que o cara vira para si mesmo assim, eu tenho tudo o que preciso para me sentir uma pessoa extremamente feliz. Só que quando você passa a ler o livro, as páginas do livro mostram quem é o Robert. Sabe quem é o Robert? Diz o seguinte, o homem que diz que tem tudo que precisa para ser feliz, é um homem que tem as mãos torcidas, os pés inúteis, ele é totalmente dependente da ajuda alheia, ele não consegue tomar banho sozinho, ele não é capaz de pentear o próprio cabelo, ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue escovar os seus próprios dentes, ele não consegue vestir a sua própria roupa, ele não pode dirigir o seu automóvel, ele não pode andar de bicicleta, ele não pode sair para passear, por quê? Porque o Robert sofre de paralisia cerebral. Gente, dá vergonha falar isso para vocês. Dá vergonha de citar essa história para vocês e para mim. Porque tudo em você funciona, a mente funciona, as mãos funcionam, os braços funcionam, as pernas funcionam, e você só vive lamentando da sua vida. Está na hora de você ter vergonha, como eu sinto vergonha. Como é que alguém que sofre de paralisia cerebral diz que tem tudo o que precisa para se sentir extremamente feliz? Ele dá a resposta, ele diz assim, a minha doença pode me impedir de fazer muita coisa, mas a minha doença não me impediu de decidir ter a alegria de Jesus, aleluia. Com todas as deficiências físicas que ele possuía, consequência da paralisia. Diz a história que em 1972 ele mudou-se para Lisboa e tornou-se um dos maiores missionários em Portugal. Num período de 6 anos, levou mais de 70 pessoas ao encontro de Jesus. E você, com tudo funcionando no seu corpo e na sua vida, não tem ninguém que você levou para Jesus. Dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha. Você consegue sentir vergonha como eu sinto vergonha? Quem consegue sentir vergonha? Dá vergonha. Robert poderia ter decidido pedir consolo, ele poderia ter decidido viver aquela vida de autopiedade, mas ele fez exatamente o oposto. Ele levantou a sua mão atrofiada e disse, eu tenho tudo o que preciso para ser extremamente feliz. Isso me faz lembrar, não lembrei na primeira celebração, estou lembrando agora de uma história que foi citada pela Junta de Missões Mundiais há muito tempo atrás, de um leprosário nas Ilhas de Tobago. E diz a história, contada pela Junta de Missões, que o missionário chega no leprosário e no meio daqueles leprosos, ele começa um culto, lê a Bíblia, faz uma oração e vira para os leprosos assim, alguém aqui tem uma música predileta, uma música que gostaria de cantar, e de repente, sorrateiramente, uma mão sem dedo, porque já foram consumidos pela lepra, se levanta, e a pessoa com muita dificuldade para falar, porque os lábios já tinham sido consumidos pela lepra, diz assim, eu tenho. E o missionário, comovido com a dificuldade da pessoa se comunicar, diz assim, qual música? E ela diz, começa a cantar com muita dificuldade, graças dou por minha vida, pelo bem que fizeste a mim, graças dou pelo meu futuro, ou pelo meu passado, e pelo futuro que há de vir. Como pode um cara sem mão, ou melhor dizendo, sem dedo, completamente defeituoso por causa das lepras, dizer que dá graças a Deus por alguma coisa? Dá vergonha. Quando eu olho para mim, quando eu olho para você. Dá vergonha, dá vontade de voltar para o Rio de Janeiro, sumir. De tanto que você reclama. Porque você ainda não tem a alegria que vem do céu. Porque se você tivesse, você teria recebido o dom do contentamento. Diz um amém, pelo menos, irmão. Eu sei que dá vergonha, mas diz pelo menos um amém envergonhado. Dá ou não dá vergonha, gente? Você faz das suas dificuldades a pior dificuldade do mundo, e você se esquece que tem gente infinitamente pior do que você. Dá vergonha. Seria bom que Deus aparecesse em carne e osso para você e falasse assim, toma vergonha na cara, meu filho. Você tem mais do que você precisa para se sentir alguém feliz, porque você tem onde dormir, você tem o que comer, você tem com o que se vestir.
Você pode decidir hoje ter a alegria do céu da mesma forma como o Robert decidiu. E por último, quero terminar. Se eu fosse você, eu decidiria ter a alegria do céu. Porque Jesus diz no texto, o mundo vai sorrir, vocês vão chorar, mas fica tranquilo. Na mesma velocidade que eles vão se alegrar e vocês vão chorar, na mesma velocidade vocês vão começar a sorrir e eles vão se entristecer. Agora tem um problema. Aliás, tem uma questão. Não é um problema, uma questão. No momento que vocês começarem a sorrir novamente e eles se entristecerem, ninguém mais poderá tirar essa alegria de vocês. A minha conclusão é o seguinte, a alegria que vem do céu é permanente. A alegria que vem do céu, a alegria que Jesus compartilha, a alegria que Jesus nos traz, é uma alegria que não acaba com o tempo, é uma alegria que não sai de moda, a alegria que Jesus nos oferece tem a mesma característica da alegria que existe no céu. Eu gosto de ler o livro de Apocalipse, apesar de não entender quase nada dele. Alguém uma vez me perguntou assim, pastor, por que você não prega muito sobre Apocalipse? Eu falei, muito não prego nada. Por quê? Eu falei, porque eu não entendo. Que é isso, pastor? O senhor não entende? Que vergonha. Não, vergonha é os pastores que dizem que sabem quando não sabem nada. E aí ensinam besteira. O nome já diz apocalíptico. Apocalíptico é algo que vai acontecer. Nós estamos na linha do tempo, não sabemos o que vai acontecer. Tudo que a gente falar é conjectura humana. Você não tem capacidade de ver o futuro. Mas mesmo assim eu olho para o Apocalipse e eu gosto de encontrar algumas profecias sobre a verdadeira alegria. Por exemplo, quer ver? A alegria que vem do céu tem até luz, fica piscando, tá vendo? Como é legal? É a alegria que vem do céu. É porque eu tenho um código com o Diego, quando eu tenho que começar a pensar em parar de falar, ele vai piscando, entendeu? E quando começa a piscar assim direto, descontroladamente, é porque ele perdeu o controle da mesa, que eu já falei demais. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu encontro profecias acerca da verdadeira alegria e eu quero terminar com isso. João, o apóstolo, quando está preso numa ilha de Patmos, ou a ilha chamada Patmos, João tem uma revelação, e a revelação que João tem é o seguinte: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e vi que tudo se fez novo. Nessa nova terra não existe sofrimento, não existe dor, não existe tormento, não existe angústia, não existe decepção, não existe enfermidade, não existe doença, não existe opressão, porque tudo se fez novo. E eu percebi que tinha alguém sentado no trono, e esse que estava sentado no trono dizia assim: eu serei para sempre o seu Deus, e vocês serão para sempre o meu povo, e eu vou enxugar dos olhos de vocês todas as lágrimas. Eu gosto de olhar para Apocalipse. Interessante, quando você lê Gênesis e lê Apocalipse, como Deus é perfeito. Em Gênesis as primeiras lágrimas foram derramadas por causa do pecado. Em Apocalipse tem a profecia que todas as últimas lágrimas serão enxugadas. Glória a Deus por isso. Em Gênesis tem a entrada do pecado, em Apocalipse tem a entrada para o céu. Glória a Deus por isso. Deus disse que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e Ele vai. Você crê nessa promessa? Ele vai, mas só para quem tem a alegria do céu e que vai para o céu. Quem vai para o inferno vai chorar amargamente, porque no inferno tem fogo, tem sofrimento, tem tormento, tem diabo, tem demônio, e é para lá que você vai se você não decidir ter a vida de Jesus. Talvez eu diria assim para você: lamento muito dizer, mas eu não lamento não, porque como minha mulher diz, quem fala a verdade não merece o castigo. Se você for para o inferno, é porque você é muito teimoso, porque nessa noite Deus está mostrando para você como entrar no céu. Você só não entra se não quiser. Gente, a alegria que Jesus dá é permanente. Eu quero terminar e eu quero ler as frases que estão escritas aqui. As mesmas mãos que criaram todo o universo que existe, serão as mesmas mãos que irão tocar a sua face. Você recebe isso em nome de Jesus? Aliás, pode subir.
As mesmas mãos que formaram as montanhas, as mesmas mãos que formaram tudo que existe, as mesmas mãos que formaram você, serão as mesmas mãos, segundo a profecia de Apocalipse, que irão acariciar o seu rosto. Ah, gente, como eu desejo esse dia. Como eu almejo pela volta de Cristo, como eu gostaria que a trombeta tocasse e esse céu se rasgasse e o mesmo Senhor que subiu com poder e glória, descesse com poder e glória. Por quê? Porque a alegria que vem do céu é uma alegria permanente, ela não acaba. A Bíblia diz que as mesmas mãos que curvaram em agonia, quando foram perfuradas pelos pregos romanos, serão as mesmas mãos que irão tocar a sua face, enxugando todas as suas lágrimas para sempre. No céu, gente, no céu não se encontra motivo para chorar. No céu não tem tristeza. No céu não tem decepção. No céu não tem frustração. No céu não tem separação, não tem despedida. Não há motivo para chorar no céu. A pergunta que eu faço é, será que isso não comove você ou não encoraja você a possuir nessa noite a alegria do céu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Será que quando você ouve alguém dizer que no céu a alegria é intocável, que nada pode tirar essa alegria, será que isso não motiva você a ter a alegria do céu? Preste atenção, não perde o link não fica offline não, online ainda. No céu nós estaremos num lugar onde não se encontra motivos para chorar, não tem tristeza. No céu não há coisas do tipo dias bons, dias ruins. No céu não tem bom humor, mau humor. No céu nós ficaremos alegres para sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? No céu não haverá morte, no céu não haverá carros funerários, no céu não tem necrotérios, no céu não tem cemitério, no céu não tem túmulos, nada de enterro, nada de vestido preto, nada de véu preto. No céu nós desfrutaremos de gozo permanente, alegria perpétua, é veste branca, é rua de ouro, é veste mais branca do que a neve. Será que isso não gera em você o desejo de ter a alegria do céu? Ter a alegria do céu é resultado da sua decisão. Você decide tê-la, você decide não tê-la.